Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos estão na minha oração. Quem me acompanha nas redes sociais, em todas as plataformas que esse vídeo chegar, as minhas orações estão a favor de vocês, da sua vida, da sua família. Amém? Hoje nós vamos estudar o livro de 1ª e 2ª Reis. Eu falei sobre 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, mas para a gente linkar tanto Crônicas como Samuel, é preciso falar de Reis, né? Reis, a gente vai entender muitas coisas que já foi falado, né? E talvez ficou sem nexo por falta de conteúdo, e a complementação do conteúdo é o livro de Reis. E mais para frente a gente vai um texto, um livro preenchendo o outro, né? Então a gente vai aprendendo devagarzinho e os irmãos vão se alimentando. Amém? Para a gente entender aqui o reinado de Salomão, 1ª Reis, primeiro eu vou falar o resumo, e aí eu vou ditando para os irmãos o restante do conteúdo para os irmãos entender, porque isso aqui é a base elementar do que aconteceu até o livro de Malaquias, né? Do templo em diante, através de Salomão, vai acontecer que todas as situações possíveis de um reinado, divisões de sul, norte, então a gente vai entender. Então presta bastante atenção nessa aula, que vai ser de extrema relevância. Amém? O resumo aqui de 1ª Reis é o reinado de Salomão, do capítulo 1 até o capítulo 11. Salomão assume o trono após os conflitos internos, né? Pede sabedoria a Deus, constrói o templo de Jerusalém e seu palácio, expande o reino, aumenta riquezas e fama. No fim da vida cai na idolatria por causa das suas muitas esposas, e Deus anuncia o reino será dividido após a sua morte. Salomão ele vai escrever 3 livros que a gente ainda vai estudar: o livro de Cantares, quando ele está novo ainda, na sua mocidade, ele vai escrever o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele está na meia-idade, e o livro de Eclesiastes, a qual ele já está na terceira idade, como pode assim dizer, já está na sua velhice. E antes de você perguntar, Salomão morreu salvo? Morreu, porque o livro de Eclesiastes ele vai falar sobre o arrependimento, né, de ele não ter fazido mais para Deus enquanto ele estava novo. Então ele sempre vai falar para os jovens, né? Jovem, lembra de Deus no dia da tua mocidade, para que não chegue os dias maus, né? Eclesiastes 12. Então Provérbios, ali na meia-idade, ele vai estar aconselhando, né? Dando conselho pelas suas maus condutas. Então ele vai aconselhar a mãe dele, né? A Betseba, vai aconselhar ele também no último capítulo de Provérbios. Então, irmãos, o Eclesiastes ele já está um velho arrependido de suas ações. Então ele vai orientar para não cair nessas coisas que ele caiu, né? Ele está arrependido, então ele morre salvo, sim. Então ele vai ter 700 mulheres e 300 concubinas, lembrando que Salomão era sábio. Então essas alianças de casamento eram alianças governamentais, né? Então isso gerava riqueza para o reino de Israel. Então Salomão usou isso. Amém? Outra particularidade que eu tenho que deixar para os irmãos, e ele constrói o templo, né? Ele vai orar ao Senhor e Deus vai derramar a tua glória sobre aquele ambiente. Quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava fora não conseguia entrar quando foi inaugurar o templo. Então Salomão ele sucedeu Davi, o seu pai, teve seus altos e baixos, irmãos. Ele até vai dizer também que não importa o começo
ser humano, de alguém, mas o final da vida, né? Não importa como que você começou, como que está na meada da sua vida, o importante é o que vai se terminar lá na frente. Isso é importante. O importante é o fim das coisas. O importante é você morrer ou estar na presença do Senhor salvo, convicto, né? Não importa o que aconteceu lá atrás, né? Mas importa o que está acontecendo agora, como que está a sua vida diante de Deus. Muitos aprendizados. E lá na frente a gente vai aprender esses 3 livros, nos livros poéticos. Nós estamos em livros históricos, né? E quando chegar nos livros poéticos a gente vai deslumbrar mais de Cantares, Provérbios e também Eclesiastes, que é os 3 livros da autoria de Salomão, esse homem que pediu sabedoria a Deus e Deus o lhe concedeu a sabedoria de cima e o conhecimento de baixo. Amém? 2, terceiro ponto, segundo ponto, divisão do reino, capítulo 12 ao 16, aí começa a estrutura de tudo isso que eu falei antes na introdução. Salomão vai morrer, e quando ele morre, Roboão, seu filho, vai assumir. Roboão de Judá responde com dureza às 10 tribos do norte, se rebelam. Jeroboão se torna rei de Israel e cria ídolos em Betel e Dan, e começa a longa lista de reis, a maioria má em Israel, e em Judá há reis bons e maus. Então vamos entrar aqui, irmãos. Isso aqui é importante. Isso aqui é a base de tudo, tá, irmãos? Para você entender o restante do que eu vou estar dando até em Malaquias. O reino era unido. Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos, 120 anos de Reino Unido. Quando Salomão morre e Roboão, seu filho, assume, Deus, ele vai dividir o seu reinado. Por quê? Porque pela idolatria que ali já estava acontecendo, e também Deus estava preservando a linhagem de Judá. Então Deus tinha um plano, Deus é presciente. Então Deus sempre faz algo antes, porque ele já sabe o que vai acontecer durante a história. Lembrando que Deus, ele não interfere no livre-arbítrio do homem. O homem vai escolher, Deus vai planejar algo para nós, e nós, por nossa escolha, a gente vai escolher se queremos ou não. Não é por força nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito. E então, Jeroboão vai chegar e vai pedir a Roboão para que Roboão alivie as cargas. Salomão cobrava tributos altos, então tinha que trabalhar, tinha que pagar, e era muito dinheiro. Então, Roboão vai consultar os anciãos, e os anciões vai falar: abaixa, para o povo alinhar com seu governo. Os conselhos dos anciões foram bons, um conselho certo. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que aqueles que conviveram no crescimento de Salomão, os jovens que não têm experiência, vai falar com eles: Roboão, aumente a carga mais, porque você vai ser inferior ao seu pai se você diminuir. Eles até fizeram a referência do dedo maior para o dedo menor, né? Então você vai ser uma pessoa menor, então você tem que se sobrepor acima do seu pai. Então ele não vai acatar ele vai acatar os jovens, e não vai acatar a voz da experiência, que são os anciões. Então ele vai pro lado da inexperiência, né, de quem não tinha o que falar, e o poder também. O poder cega muita gente, como cegou Saul. Então o povo vai se revoltar. Aí o profeta Aías vai rasgar as suas vestes novas, a Bíblia diz, e vai rasgar em 12 pedaços, né? E 10 pedaços, né? Ele rasgou e deu para Jeroboão, e Deus
tava ali, mandou o profeta Aías ir falar que ia dar as tribos a Jeroboão. E aí o reino norte se tornou Samaria, né? Reino norte, cuja capital é Samaria, e as 10 tribos ficou lá, né? E o reino sul ficou para Roboão, ficou 2 tribos, Benjamim e Judá, cuja capital era Jerusalém, né? Judá ali, a parte de Judá. Então, o povo, eles iriam ser divididos por Deus e também pelo homem, pelas características que os homens estavam mostrando. Então Deus, para preservar ali, preferiu até usar um profeta para poder rasgar 10 partes, dar para Jeroboão. Só que Deus aí entra aí também, acabei de falar da presciência, Deus confiou em Jeroboão. Só que olha o que Jeroboão fez. Jeroboão, temendo, o povo estava indo lá em Jerusalém, que só podia adorar lá, era regra, era princípio ir lá adorar, lá em Jerusalém. Então, ele temendo de o povo ir para lá e ficar, acontecer algo, ele fez um templo, colocou levitas do próprio lá, porque tinha que ser do Levítico, da tribo de Levi mesmo. Então, ele pegou, montou a sua própria estrutura, seu próprio templo, colocou ali deuses ali para idolatrar, né? Fez a sua própria estrutura de culto, temendo, né, que o povo atravessasse. E ali ele fez deuses, né? Jeroboão se torna rei de Israel e cria ídolos em Betel e Dan, para o povo adorar ali a ídolos. Então ele fez isso. Então isso Deus tinha profetizado que iria abençoar, que daria a ele, só que ele tomou um caminho errado aí. Deus planejou algo e ele fez algo totalmente diferente. O reino do norte teve 19 reis, e o reino do sul teve 20 reis, né? O reino do sul, cuja capital é Jerusalém, né? E o reino do norte, cuja capital é Samaria, teve 10 tribos, né? E todas essas 10 tribos teve 19 reis, e todos os 19 reis foram ímpios. Depois eu vou gravar um vídeo particular falando dos reis, tanto do norte como no sul. Então todos os 19 reis que passaram no reino norte, todos esses não cumpriram os preceitos e os mandamentos do Senhor. Todos eles, inclusive Acabe, foi o pior rei do reino norte. E a gente vai falar mais para frente. Então a estrutura é essa, a divisão era o Reino Unido, o reino se dividiu, Roboão ficou com Judá com 2 tribos e Jeroboão ficou com o norte com 10 tribos. Aí você vai entender esse plano de fundo aí, você vai entender o que vai acontecer agora em diante. Aí um dos que profetizou foi o ministério do profeta Elias, capítulo 17 ao 22, nesse terceiro tópico, né? Elias confronta Acabe, né? E Jezabel, milagres, chuva parada, farinha da viúva, ressuscitação do filho. Monte Carmelo, Elias desafia os profetas de Baal. Deus fala com Elias no vento suave. Ungem-se sucessores, Eliseu, Azael da Síria e Jeú de Israel. E o livro termina com Acabe morrendo em uma batalha. Então, resumo aqui de 1 Reis é o reinado de Salomão, primeira parte, a segunda, divisão do reino, que eu acabei de explicar como foi essa divisão, e o terceiro, o ministério do profeta Elias. Segundo Reis, o resumo, o ministério de Eliseu, do capítulo 1 ao 10, o primeiro tópico. Eliseu recebe porção dobrada do espírito de Elias, milagres, cura de Naamã, multiplicação do azeite, machado flutua, ressurreição do filho de Sunamita, comida purificada, entre outros. Jeú extermina a casa de Acabe e derrota o culto a Baal. Esse é o primeiro tópico de 2 Reis, lembrando que Elias foi professor de Eliseu, ele praticou com as mãos dele 8 milagres e Eliseu 16. Tudo que Elias foi, Eliseu foi em dobro. A segunda parte, tópico de 2 Reis, é a queda do reino do norte, Israel, do capítulo 1 ao 17. Muitos reis maus, todos os 19 reis maus, a Assíria invade e leva Israel cativo em 922 a.C. Motivo, idolatria persistente, rejeição aos profetas e aos mandamentos. Olha o motivo aí, irmãos.
Nenhum rei foi fiel a Deus, nenhum rei, né? Idolatria persistia, os profetas eram enviados para poder resgatar, mas os profetas eram rejeitados e os mandamentos de Deus nunca foram praticados no Reino do Norte. Houve uma diáspora. Deus deixou que não voltasse mais o povo, que espergisse sobre toda a terra, e deu origem também aos samaritanos, porque o povo da Síria gostava de misturar povo, tirava um povo de um território, colocava o povo que eles pegavam nesse território, e esse território dessas pessoas que foi tirado daqui colocavam nessa que foi invadida. Então eles misturavam os povos, tudo, né? As culturas eles misturavam. E assim que vai nascer os samaritanos, né? Nessa mistura. Terceiro tópico, o reinado de Ezequias e Manassés, capítulo 18 ao 21. Ezequias, rei bom, promove reformas, confia no Senhor, e o anjo destrói o exército da Síria de Senaqueribe. Manassés, muito mal, enche Judá de idolatria, né? Lembrando que o reino do norte foi destruído e o rei da Síria, Senaqueribe, né? Ele foi contra Judá, mas não conseguiu. Havia uma promessa sobre Judá, então Deus precisava manter a linha a linhagem, a genealogia de Judá por causa de Jesus que viria. Então Deus manteve. Então Senaqueribe não conseguiu invadir. Também tinha um rei bom ali, né? Os reis maus foram do norte, irmãos. Não teve nenhum rei bom no norte, mas no sul houve 20 reis e teve alguns reis bons que eu vou falar em uma aula somente, em outra aula que eu vou gravar após essa, sobre os reis bons do sul, os 20 reis do sul, vou falar nome, e os 19 reis do norte, nenhum bom, e vou falar o nome de cada um. Amém? A quarto ponto aqui, reforma de Josias, capítulo 22 ao 23. Só estou falando a estrutura do livro. Estou falando a estrutura do livro de Primeira Reis, agora estou falando a estrutura do livro de Segunda Reis. Josias encontra o livro da lei que estava perdido dentro da casa do Senhor. Olha só como que a situação estava. Renova a aliança, destrói altares idólatras, celebra a Páscoa. O melhor rei desde Davi, mas Judá já estava destinada ao juízo. Meu Deus. Que Deus usou a profetisa Uda, né? Mulher de Deus, para falar que o juízo não cairia sobre o reino de Josias, porque Josias se arrependeu. Então o juízo cairia mais para frente, né? Usou essa mulher de Deus. Capítulo 24 ao 25, quinto ponto, queda do reino do sul. Judá, a Babilônia invade em 3 etapas. Nabucodonosor destrói Jerusalém e o templo, 586. Povo levado ao exílio. E o livro termina com o rei Joaquim sendo libertado na Babilônia. Sinal de esperança futura. Os temas principais: fidelidade de Deus, infidelidade dos reis, consequências da idolatria, ação dos profetas como voz de Deus e justiça e misericórdia divina caminhando juntas. Então essa é a estrutura de primeira e segunda reis. A gente vai estar falando agora no próximo vídeo de cada rei, tanto do sul como do norte, e também a gente vai estar falando para frente nos vídeos os profetas que vão profetizar e vão falar durante o pré-exílio, né? Antes de Nabucodonosor invadir, que vai ser 70 anos de cativeiro babilônico. Deus usou os profetas como Jeremias para alertar o povo ao arrependimento, a busca ao Senhor, a rejeição à idolatria, a chamada ao Senhor, a obediência, mas isso tudo foi negligenciado pelo povo. Muitos profetas foram levantados, eu vou falar dos profetas que foram levantados no sul e no norte também, mas também eles o negligenciaram, não quiseram ouvir, não quiseram acatar o que Deus queria no projeto que Deus tinha de restauração. Então Deus permitiu o povo ser cativo por 70 anos como forma de disciplinar o povo para voltar às verdadeiras origens. Amém? Aí a gente vai ter os profetas durante o exílio, como Ezequiel e Daniel, que Deus usou lá dentro da Babilônia, e também vamos falar nas aulas seguintes também sobre os profetas pós-exílio, como Ageu, como Zacarias e outros mais.
Que Deus venha abençoar a sua vida. Parabéns pela sua iniciativa de estudar a palavra. É muito assunto, é muito conteúdo, mas com a graça de Deus nós vamos conhecer. E a ignorância que o diabo tem colocado nas pessoas de não conhecer a palavra está sendo repreendida agora em nome de Jesus. Deus abençoe e obrigado por Deus colocar esse projeto de me ouvir, um servo simples e humilde, falando da palavra do Espírito que inspirou os profetas, em nome de Jesus.